Queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Você que pode, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreve Marcos, o capítulo 8, a partir do versículo 27. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aqui agradecer, primeiramente ao nosso Deus, por essa oportunidade tão honrosa de poder voltar depois de alguns anos aqui na Catedral das Assembleias de Deus, em Santa Cruz. Na feita, foi no congresso da UACADESC, e eu não tive o prazer de ter conhecido o pastor presidente, mas aprove Deus que nesta noite isto fosse realizado. Eu quero, desde já, agradecer muitíssimo ao pastor presidente das Assembleias de Deus em Santa Cruz, Ministério de Madureira, pastor José Pedro Teixeira, e também, juntamente a ele, a sua esposa, pastora Edná. Deus seja louvado. Muito obrigado, pastor, viu? Por esse privilégio de poder pregar a palavra de Deus à juventude a qual o Senhor é líder constituído por Deus. Quero também louvar a Deus pela vida, antes de mais nada, do pastor André Teixeira, que foi naquela feita que me convidou para pregar aqui na UACADESC. Deus abençoe, mano. Muito bom te ver. Muito bom te ver. Louvar a Deus pela vida da missionária Eliane, do presbítero Tiago Tarsis, que me fez esse convite, e pela vida da cantora Sandra Pires. Eu não a conhecia e mulher muito ungida por Deus. Muito bom. Minha esposa está aqui comigo na minha direita, já foi apresentada, irmã Cristiane, e a minha tchutchuca, irmão. A minha tchutchuca. Ela é bonita assim porque eu sou dizimista. Seja e vai dar tudo certo, tá bom? Minha esposa. E Deus me deu um irmão, fui presenteado com um irmão branco, o Tomás Alzema, filho do pastor presidente das Assembleias de Deus em Casimiro de Abreu, aquela igreja linda que você vê na beira da pista. Ele é filho do pastor presidente de lá. E é um irmão que Deus me concedeu, tá bom? Tamo junto, mano. Faça como o pastor presidente vos ensina. Se o pastor presidente ensina que você pode ficar sentado, você fique. Se ele ensina que você tem que ficar em pé, fique em pé, mas sempre respeitando o ensino pastoral. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27, escrito está: se em pé, todos os que podem, devem ficar em pé em respeito ao ensino pastoral. E saiu Jesus, Marcos 8, 27, e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, mas alguns dizem Elias, e outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Se você puder e quiser, diga amém. Tome seu assento, por favor. Amados, o texto que lemos, principalmente o versículo 27, em que Cristo dirige-se aos seus discípulos e faz esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Nós não precisamos ser teólogos ou conhecedores aprofundados da Bíblia para entendermos o efeito de uma pergunta desta. Na ocasião, por que não falarmos que cabe um conceito de lógica? Até porque a pergunta ela é de cunho universal. E quando eu digo de cunho universal, estou dizendo que não é estritamente uma pergunta feita por determinada cultura, por determinado povo, melhor dizendo.
uma pergunta que todos os seres humanos estão ou que podem fazer. Quando alguém pergunta ao outro, quem dizem que eu sou? A primeira possibilidade que me surge é que esta pessoa talvez não tenha muita firmeza de quem é. Está preocupada a saberem que os outros pensam a seu respeito. E esta possibilidade não se encaixa em Cristo. Uma vez que, obviamente, estamos falando do nosso Senhor, que não apenas diz quem é, mas sustenta o que está dizendo, diz e comprova aquilo que está afirmando ser, e não cabe, pois em Cristo não há variação de sua identidade. Então a possibilidade que me resta é que quando alguém se dirige ao outro e pergunta quem dizem que eu sou, é que esta pessoa está tentando entender se os outros a enxergam da maneira correta, se a sua identidade não está sendo distorcida, se de fato as pessoas o reconhecem como ele de fato é. Para eu chegar a esta afirmação, ou possível afirmação, eu tenho que estruturar o meu argumento. E algumas considerações devem ser tomadas. Primeira, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo datado até hoje. E, por ser o mais antigo, alguns estudiosos afirmam que este evangelho serve de base para outros dois escritos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Possivelmente daí a expressão semelhantes. E semelhantes no sentido de que quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você encontrará similaridade nas citações de alguns acontecimentos. E esses acontecimentos, mesmo sendo citados por vezes por esses três escritores, nem às vezes não estão escritos da mesma forma, por isso semelhantes e não iguais. Exemplifico. Há um caso célebre da libertação do endemoniado gadareno. Esta libertação é descrita por Mateus, por Marcos e por Lucas, mas não há consenso da região onde isto ocorreu. Para Mateus foi em uma região, para Marcos foi em outra, e para Lucas diferente dos outros dois. Ora, estou percebendo que vocês estão atentos, o que possivelmente me leva a crer que você deve estar logo se perguntando: como é possível não serem todos semelhantes? Ou por que não considerá-los iguais? Se o intuito dos quatro está pautado no mesmo sentido, falar do nascimento, do ministério e da morte vicária de Cristo, todos irão dizer, ele nasceu, exerceu isso, realizou aquilo, ensinou isto e morreu por nossos pecados ou em cumprimento das profecias ao seu respeito. Sim, do intuito, todos têm. Mas há algo que nós chamamos de conteúdo. E este conteúdo acaba fazendo com que perpasse todo esse escrito. Por exemplo, quando você lê o Evangelho de Mateus, o que você nota logo de início na diferença da proposta de Marcos? Mateus faz questão de começar pela genealogia. E a genealogia descrita por Mateus tem duas acentuações importantes. Primeiro, ele faz questão de mostrar que Cristo pertence da tribo de Judá. Possivelmente, o que me faz lembrar que, lembra da bênção patriarcal de Jacó a Judá? E após compará-lo Judá como um leão, diz ao seu respeito que o cetro não arreda da sua casa e nem o legislador dos seus pés, fazendo menção possivelmente ao governo. Mas o Mashiach, ou Messias, ungido, o prometido, não bastaria vir só de Judá. Tem que ser de Judá, da linhagem de Davi. E quando Davi desejou construir a Deus uma casa, expressando esse sentimento a Natã, Natã não só aprova. Deus também interfere e diz, Davi, vou fazer uma aliança contigo. A lâmpada da sua casa não se apagará, fazendo menção direta à sua descendência. E ora, só duas pessoas sentaram no trono de Israel, de Judá, sem serem descendentes de Davi. A primeira, Saul, descendente direto de Benjamim, e o segundo foi Atalia, neta de Acabe com Jezabel. Tirando estes, só descendentes diretos de Davi. Quando Mateus escreve isto, percebemos que o conteúdo que perpassa o seu evangelho é o perfil de Cristo como rei. Se não, vejamos. Em outros momentos ele dirá,
o evangelho do reino. O evangelho do reino. O evangelho do reino que faz com que a maioria das pessoas acreditem que a proposta do evangelho de Mateus, ou o conteúdo que perpassa o seu escrito, é o perfil de Cristo como rei. Ele fala que Cristo nasceu? Fala. Fala do ministério de Cristo, que vincula a milagres, ensinos, parábolas? Fala. Ele fala da morte vicária de Cristo? Claro. Mas o conteúdo que perpassa o seu evangelho é o perfil de Cristo como rei. Sendo assim, qual é a proposta de Marcos? Nós aprendemos de forma muito comum e popular que a proposta de Marcos é revelar Cristo como o servo. Quem diz isso está pautando o seu argumento no capítulo 10, versículo 35 ao 45, especificamente no 45, ao qual está escrito: pois o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quem diz isto diz bem. No entanto, alguns especialistas no Evangelho de Marcos, estudiosos desse Evangelho, dirão que o Evangelho de Marcos tem uma proposta que sintetiza melhor a ideia do seu Evangelho, mais do que a do capítulo 10, ainda que ele acentue Cristo como servo. E a proposta seria do capítulo 1, versículo 1, que está escrito: o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que eles afirmam com isto? Que a proposta de Marcos é proporcionar aos seus leitores o entendimento da verdadeira identidade de Cristo. A proposta de Marcos é fazer com que os seus leitores entendam quem de fato Jesus é. Ora, outra coisa importante que você deve levar em consideração é que herdamos um pensamento da igreja primitiva, que Marcos escreve esse evangelho quando ainda estava em Roma. Isso é importante, ou sugestivo. Uma vez que quando você lê alguns escritores sobre o evangelho de Marcos, a maioria entrará num consenso que este evangelho deve ser considerado como sendo o evangelho da ação. E por que evangelho da ação? Faça isto na sua casa. Leia o evangelho de Mateus, pule o de Marcos, leia o de Lucas e por fim leia o de Marcos. E o que você notará nessa diferença entre esses três? Que o evangelho de Marcos tem a introdução mais curta dos três. Mateus prolonga, Lucas prolonga, mas Marcos não. Marcos tem uma introdução curtíssima, sem genealogia, nasceu, batizou e operou milagre. A partir do 20º e tantos versículos já começa a libertar pessoas. Então, o evangelho de Marcos, logo no primeiro capítulo, Cristo já está operando. Por isso, evangelho da ação. E por que isto é importante? Porque a mentalidade romana, ela funciona diferente da grega. Se você apresenta um Deus aos gregos, qual seria a pergunta dos gregos a vocês? Qual é a capacidade intelectual de Cristo? Qual é a sua capacidade intelectual? Já os romanos não. Os romanos fariam uma pergunta diferente da dos gregos. Os romanos perguntariam: olha, pouco me importa de onde ele veio. O que nós queremos saber é o seguinte: esse Cristo que vocês servem tem poder? Tem autoridade? Se tem, qual é a extensão da sua autoridade? Ele é forte, tem vitória, tem batalhas, qual é o seu poder? Com quem ele lutou, com quem ele venceu? Eu quero saber da sua capacidade de ação. Assim funciona a cabeça dos romanos, dada a guerra, a expansão. Então Marcos está apresentando o evangelho para satisfazer e mostrar aos romanos que Cristo não tem poder. Quem tem poder é César. Cristo não tem poder, Cristo tem todo o poder. E Marcos começa a mostrar isto. Ele é providência, multiplica pães. Mas é mais do que providência. Ele tem poder na natureza, acalma o vento, a tempestade, dá autoridade para quem está no barco andar também por cima da mesma, faz os discípulos chegarem em lugar seguro. Ele não é só providência e poder sobre a natureza, ele também é cura. E uma vez pegando a sua própria saliva e colocando nos olhos do cego, devolveu a vista aos mesmos. Não só isto, ele é mais do que cura, ele é mais do que providência, ele é mais do que poder sobre a natureza. Um certo dia, chegando em uma região chamada de Gadara, onde um rapaz possesso por um espírito que auto se intitula Legião, sem ele avisar que está chegando. Quando ele chega em Gadara, ele não chega gritando: eu estou chegando. Quando ele chega em Gadara, ele não chega gritando: Cristo acabou de chegar, a solução dos problemas está aqui. Marcos diz que quando ele chega em Gadara, ele só pisa. E diz o texto: pisando em Gadara, o endemoniado sente que alguém que está pisando lá tem uma autoridade maior do que a dela. O que Marcos está escrevendo para os romanos? Pode vir que ele é poder, pode vir que ele é cura, vem que ele é providência,
veem que Ele é força, veem que Ele é autoridade. Maravilha. Só que se o Evangelho de Marcos é só isto, ele não está mostrando um Cristo. Ele está mostrando um Cristo parcial. Por isto, que o Evangelho de Marcos tem uma divisão. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 8, segundo ensina Paulo, até o versículo 26. E a segunda parte inicia no texto que lemos, a partir do versículo 27. Para você entender isto, nós vamos juntar toda essa informação que eu vos disse nesses 10 primeiros minutos. E vamos jogar tudo isto no versículo 27. Se não, vejamos. O que está acontecendo no capítulo 8? O capítulo 8 é dividido em 5 perícopes. Tirando a quinta, as 4 primeiras estão muito intimamente relacionadas. O que está acontecendo? Eu sei que você conhece, mas é só para refrescar a memória. Cristo vai para uma região deserta. Ao chegar nessa região deserta, uma multidão está com ele, sente fome, ele se compadece e multiplica pães. Diferente da primeira feita, que sobraram 12 cestos cheios, desta vez sobraram 7 cestos cheios. Quantos cestos? Eu quero que você grave este número e não se esqueça. 7 cestos cheios. Depois de multiplicar os pães, ele se dirige para uma outra região e um grupo de fariseus vem ao seu encontro. Quando esses fariseus encontram com Cristo, eles não conversam, meu querido pastor André. Eles discutem, descreve Marcos. E discutindo com Cristo, tentavam-o dizendo, dai-nos um sinal dos céus. Eu faço aqui uma ressalva. Não confunda milagre com sinal. Milagre é uma coisa, sinal é outra. O que os fariseus estão provocando em Cristo? Capacidade de realizar milagre, todos sabem que Cristo tem. Quer ver? Quem dizem os homens que eu sou? Alguém responde, um dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento também tinham esse caráter de milagreiro. Elias, Eliseu é um exemplo disto. Quando os fariseus vêm ao encontro de Cristo, eles estão dizendo assim para Cristo: temos ouvido por aí que tu tem dito a todo este povo ser o próprio Filho de Deus, o unigênito, o ungido, o primogênito. Ora, se tu és, multiplicar pão é extraordinário, mas não assegura que você está dizendo ser. Eu conheço o profeta que multiplicou farinha, ressuscita morto, extraordinário, mas eu conheço um profeta que sem orar, a sua cova estando aberta e só os ossos do profeta expostos, quando o morto cai, toca no osso, retorna à vida. Se você multiplica, eu conheço quem fez e também não era o Cristo. Se você ressuscita, eu conheço quem ressuscitou e não era o Cristo. Quer que confessemos quem tu és, dai-nos um sinal. Se tu nos der um sinal, confessaremos quem tu és. Com o sinal, te servimos. Sem sinal, só mais um profeta. Com sinal, tu és o Cristo. Sem sinal, é só mais um. Com sinal, te adoramos. Sem sinal, não te adoraremos. Cristo olha para os fariseus e diz: não darei um sinal, nem a vocês, nem a esta geração. O que eu entendo que ele está dizendo é o seguinte: eu não sou porque faço, eu faço porque sou. Se você quer me seguir, siga-me pelo que eu sou, não pelo que eu faço. De imediato ele pega na mão dos discípulos, adentra no barco e vai para uma região. E ao entrar no barco, ele entra gritando: acautelai-vos! Acautelai-vos! Os discípulos dizem com o quê? Ele diz com o fermento dos fariseus. Sabeis o que é fermento? No congresso da UACADESC eu disse sobre isto. O fermento antigamente era feito ou produzido da seguinte maneira: uma massa feita, deixando ela apodrecer. E quando eu queria fermentar uma massa nova, eu pegava um pedaço da massa velha, juntava na nova, e um pedacinho da massa podre velha, fermentava a nova. Cristo está olhando para os discípulos e está dizendo: cuidado, o padeiro de vocês sou eu, e eu não uso produto apodrecido. Eu tiro o podre e não coloco. Eles fazem um grupo dentro do barco e começam a dizer uns para os outros: ele está falando do pão. Ele está falando do pão, e acrescenta Marcos, eles entraram no barco levando senão um pão. Algumas traduções dizem que eles esqueceram de levar pão. Estranho. No Oriente, ninguém viaja despreparado. E sobraram quantos cestos? Quantos cestos? Culturalmente, ninguém viaja sem levar alimento. Como é que todos esses discípulos não levaram um pão sequer? Eu acredito que meia hora de conversa com o fariseu foi capaz de deixar a cabeça apodrecida. Será que ele é o Cristo mesmo? Será? Tem razão, hein? Será que ele faz mesmo? E Cristo diz da primeira vez: quantos cestos sobraram? Disseram 12.
E da segunda eles disseram: 7. Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, já não perceberam quem eu sou? Ou eu tenho que ficar fazendo? Alguém está entendendo? Está na hora de tirar o podre da cabeça de vocês. Ele pega na mão dos discípulos, leva para Cesareia de Filipe. E quando chega em Cesareia de Filipe, ele faz a seguinte pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Por que em Cesareia? O primeiro Herodes levantou um templo, segundo a história de mármore, onde os romanos adoravam seus deuses também. A religião romana é muito estranha, porque é um panteão e um sincretismo religioso. São muitos deuses e uma mistura de religião composta nessa religião romana. Por exemplo, aprendemos que eles só pegaram os deuses gregos, mas não só os gregos. Eles pegam deuses asiáticos, eles pegam deuses africanos. É uma miscelânea de deuses. E esses deuses têm características humanas e poderes específicos. Deus da guerra, Deus do trovão, Deus da ira, Deus do amor, Deus da sabedoria, e aí vai. Então a religião romana me faz crer, assim, tirando os sacerdotes, que é um relacionamento pautado no poder que esse Deus tem. Te explico. Se eu vou para a guerra, não consulto o Deus do amor. Se eu vou para a guerra, eu consulto o Deus da guerra. Deus da guerra me ajuda a triunfar. Sacrifico, adoro esse Deus, mas se eu já saí da guerra e quero me casar, não consulto o Deus da guerra, vou no Deus do amor. Se eu já me casei, não vou no Deus do amor. Eu preciso de uma casa, vou no Deus da imobiliária. Se eu preciso de uma casa, agora eu quero um carro, vou no Deus da concessionária. Então o relacionamento pautado no poder que esse Deus tem e no medo de cair na ira desses deuses e não serem recompensados da forma que eles acham que devem ser recompensados. Cristo pega na mão dos discípulos. E se desde o capítulo 1 ao capítulo 8 ele está operando, ele olha para o templo e diz: será que eles estão me confundindo com Zeus? Eu sei que o termo é grego, mas como Zeus, os nomes são mais comuns do que Juno, Júpiter, vamos assim. Será que eles estão me confundindo com Afrodite? Será que eles pensam que eu sou só uma chave? Quem dizem os homens que eu sou? Todos responderam: eu sei. Quem dizem? Lá no Facebook: tu és o que acalma a tempestade. Está por fora, porque no Instagram acabaram de postar: tu és o que abre porta. Vocês estão por fora porque eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Quem é Cristo. Lá é unânime, é o que multiplica pão. Vocês estão errados, porque lá no meu bairro tu és João Batista. Está por fora, no centro da cidade tu é Elias. Então eles não sabem quem eu sou. Eles estão achando que eu sou do tamanho da necessidade deles. Mas eles estão lá. Eles estão de fora. E vós? E vocês que andam comigo? Que caminham comigo? Que oram no meu nome? Que são batizados no meu espírito? Quem eu sou? O que me impressiona é que houve um silêncio ensurdecedor. Mateus olhou para o chão. Marcos disse: João, é contigo. João disse: comigo não, fala com Natanael. E aí Natanael, quem é? Diz: fala com Filipe. Eles não sabem quem Cristo é. Andam com Cristo, mas não sabem quem Ele é. Caminham com Cristo, mas não sabem quem Ele é. Só um dedo se levanta. Talvez o menos esperado. Eu sei. Você, Pedro? Eu sei. Posso? Deve. Já que eles estão em dúvida ou não sabem quem eu sou, Pedro, diz: lá vai. Eu sei quem tu és. Você cura, mas é maior do que uma cura. Você abre porta, mas é maior do que uma chave. Você batiza, mas é maior do que um tapete de fogo. Você abre porta, mas é maior do que RH. Quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: olha, você não disse isso porque é teólogo. Você não disse isso porque fala hebraico. Não. Você não disse isso porque nasceu na igreja. Você disse isto porque o meu Pai e o meu Espírito te encheram. Logo, Jesus está dividindo os discípulos em duas classes: os cheios e os vazios. Olha, parece que Paulo está vivo. Quem ainda quer ouvir, diga amém. Porque Paulo diz a Timóteo: Timóteo, 2018 a coisa vai ficar complicada.
Os homens rejeitarão a sã doutrina, e sã doutrina no grego significa aquilo que gera saúde, e voltarão seus ouvidos àquilo que traz comichão, e comichão no grego pode ser traduzido como concupiscência e desejo. Então, vamos adaptar melhor. Paulo está dizendo, eles vão rejeitar o que Deus quer falar e querem ouvir só o que dá prazer. Não quero ouvir o que Ele quer, eu quero ouvir o que me dá prazer. Não quero ouvir o que Ele quer, quero ouvir o que dá prazer. E nós, no movimento pentecostal, acabamos parindo o neopentecostal. E o neopentecostal não serve Cristo por inteiro, é um Cristo nanico. Para uns, Cristo é de pirona, para outros, Ele é só uma chave, para outros Ele é o tapete de fogo, para outros Ele é só um arrepio. Tem gente que tem um Jesus tão nanico, mas tão nanico que diz, só dou glória a Deus se eu sentir. É que você está tão fora, que Jesus para você não passa de um arrepio, mas para quem é cheio do Espírito, já vi que tem gente, quem é cheio do Espírito, olha, me perdoe a expressão, é que eu não sou, me desculpe quem é, mas eu não sou socialista, eu não sou do politicamente correto, eu não sou do globalista. Então vai lá, o crente cheio, ele chega até às vezes a incomodar, porque ele já chega na igreja assim, ó, oh glória, aleluia. Oh meu Deus, e toma, vai dar glória a Deus? Não, eu vou glorificar. Se não gosta de barulho, sai daqui. Ele pula, ele dá soco no ar, ele corre na igreja, ele faz aviãozinho. Aí os vazios ficam olhando, vai escandalizar meu visitante, meu amigo da faculdade. Meu Deus, o que é que vão pensar? Esse irmão não para. Olha, eu convidei aqui a minha mãe, eu convidei meu pai, não são crentes, e esse irmão não para. É porque quem tem cabeça apodrecida entra aqui assim, ó, se tiver sinal eu dou glória, se não tiver sinal eu não dou glória. Alguém está entendendo? Se tiver sinal, Jesus está aqui. Se não tem arrepio, não tem. Quem é cheio do Espírito, entra glorificando porque sabe que o sinal já foi dado. Então quem é vazio, olha para o cheio e diz, olha aí, já vi que tem cheio. Já vi que tem cheio. Quem é cheio, quem é vazio, olha para o cheio e diz, rapaz, está glorificando por quê? Não vi a chave cair do céu, não vi o caroço sumir, porque está na moda curar caroço, não vi o caroço sumir, não vi o paralítico andando, não vi o tapete de fogo, não vi a mão do anjo. Está glorificando por quê? É porque quem tem cabeça apodrecida reduz Jesus a um sinal, mas como eu estou cheio do Espírito, este é o maior sinal. Qual o sinal? João 3,16, pois Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Oh, glória a Deus. Meu querido pastor presidente, a frase não é minha, mas se fosse, eu queria que fosse. A frase não é minha. Eu ouvi uma frase esses dias que dizia o seguinte: a quem muito é perdoado, muito se é grato. A quem muito é perdoado, muito se é grato. Eu tenho um amigo de infância que ele foi para a igreja mais tradicional e ele disse, eu gosto de ouvir pregando, mas não gosto de ir no teu culto. Por quê? Teu culto é muito barulhento. Eu disse, não é que é barulhento, não confunda barulho com adoração. É que você gosta de cultuar na biblioteca, e que na Assembleia de Deus é que nem caverna de adulão. Aqui tem doutor, aqui tem advogado, aqui tem mestrado, aqui tem gente inteligente, mas aqui também entra cheirador, maconheiro, esse cachaceiro, tá entendendo? E quando ele entra aqui e é perdoado, ele não se aguenta porque ele entende. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Se não for desagradável, segure na mão desse jovem que está ao seu lado, por favor, e não larga. Segure na mão desse jovem que está ao seu lado, por favor, e não larga. Chacoalhe a mão dele e diga, e aí, está com a cabeça podre ou está cheio do Espírito? Está com a cabeça de fariseu, esperando o arrepio ou vai dar glória a Deus? Teu Jesus é só sinal ou Ele é o Cristo? Só quem é cheio do Espírito, um minuto de glória a Deus, só quem sabe quem Ele é. Eu espero você adorar a Ele. Meu Jesus, aqui do meu lado esquerdo tem gente cheia do Espírito. Aqui do meu lado direito tem gente cheia do Espírito. Ele cura, mas é maior do que cura. Ele abre porta, mas é maior do que chave. Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador da minha alma. Eu concluo. Aleluia. 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 Glória. Aleluia. Aleluia. Estamos vivendo dois extremos.
temos de um lado os neopentecostais que só pregam Cristo de poder. Ele é poder, mas não é só isso. De um outro lado, temos alguns que, por causa que frequentaram um seminário, assim como eu frequentei, dizem, escândalo, e só pregam um Cristo histórico. Temos que ser como Marcos, pregar um Cristo inteiro. O que significa dizer que em nenhum momento, ainda que pareça que eu tenha dito, eu corrijo. Aqui é o lugar do milagre. Aqui é o lugar da bênção. Se você quer uma cura, Ele tem poder para curar. Se você clama pela libertação de alguém ou a sua, Ele tem poder e liberta. Sim ou não? Sim. Quando as pessoas vão para o deserto ouvir a Cristo, vão por causa dele de forma estranha. Porque no capítulo 6, quando Jesus vai para o deserto, ele não diz para onde está indo o missionário Achei. Mãe, ele não diz para onde está indo. A multidão aparece, sem ele falar onde está. Ele começa a pregar à tarde, vai beijando à noite, ele diz, esse povo tem fome. Porque se compadecer é se colocar no lugar do outro, ele diz assim, ó, eles não falaram nada, mas eu já percebo qual é a necessidade deles. Tem alguma coisa? Alguém diz, 5 pães. Alguém ri para essa multidão, dá na minha mão. Tendo dado graças, ele não deu na medida, porque na medida não sobraria. Mas ele gosta de quebrar a medida. Sobraram 12 cestos cheios. Concluo. Só que quem viu o milagre do pão, voltou evangelizando errado. Porque o que o homem precisa é da graça. Milagre é consequência. Não voltaram pregando, você precisa de Jesus. Voltaram pregando, você precisa ver o homem do pão. Vem que ele é pão. Vem que ele multiplica. E multiplica. Mas a minha alma precisa mais do que um carro. Mais do que um emprego. Mais do que uma faculdade. Alguém está entendendo isso? Sim ou não? Ele faz isto. Mas Cristo, quando a multidão chega, não vem para servi-lo. Quando a multidão vem para ver o milagre. Aí Cristo começa a pregar. 1 hora de mensagem, 2 horas de mensagem, 3 horas de mensagem. O povo vai avançando, a hora vai avançando. Alguém diz, cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o pão? Alguém levanta, Jesus, cadê o pão? Ele disse, quer pão? Queremos. Eu sou. O pão da vida que desceu do céu. O povo se levanta, vai embora e diz, culto com Jesus é sem graça. Se não tiver um mistério, não tem graça. Se não tiver a revelação da identidade, não tem graça. Se não tiver o paralítico andando, não tem graça. Com Jesus eu não quero. O povo vai embora. Quando o povo vai embora, os discípulos ficam e dizem para os discípulos, vai vocês também. Como é que é? Vai vocês também. Os discípulos, nós? Não. Para onde? Para onde? Se só tu tens palavras. Está sentindo a presença do Espírito Santo? De vida eterna. Como é que você encerra? Eu te encerro dizendo isto. O escritor quis dizer o seguinte: você sabe o que é a vida eterna? E disse, o Carlos Júnior em 2018 vai perguntar, qual é o sabor da vida eterna? Então eu vou deixar para o Carlos Júnior entender o que é a vida eterna. O escritor começou a escrever, vida eterna. A vida eterna é igual chocolate, é pouco. Vida eterna, vida eterna, vida eterna é igual o carro do ano, é pouco. Vida eterna, vida eterna, a vida eterna é igual ficar milionário, é pouco. Vida eterna é igual ter um filho, é pouco. O que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, e nem subiu. Levante as tuas 2 mãos, as 2. Uma é pouco, as 2. Estou pregando para uma mocidade que crê que Ele abre porta, que crê que Ele cura, que crê que Ele é poder, que crê que Ele expulsa demônio. Mas se Ele não fizer o que eu quero, se Ele não der o sinal que eu espero, não tem importância. Ele é o Salvador da minha alma, é o
Eu estou mergulhado na graça. Ah, não, você não está adorando, não. Não. Só os adoradores. Dá um pulo dessa cadeira aí e uma gazela de glória, se você pode adorar. Bata na mão no mínimo de 3 pessoas e diga para ele: adore a ele por inteiro. Ele perdoou seus pecados, ele te batiza com o Espírito Santo, teu nome está escrito no livro dele. Quem é grato por isso faz o barulho que o diabo não gosta. Fique em pé adorando só os cheios do Espírito. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, aleluia, aleluia, aleluia. Traz o céu para baixo, mas traz o céu para a terra. Ele é o Cristo, ele é o Cristo. Fecha os teus olhos, por favor. Aleluia, aleluia. Oh, glória! Oh, glória, 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 glória! Oh, glória, 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 glória! Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Quem é? Cadê uma dessas que esse povo forte, crente? Fecha os teus olhos aí. Sabe qual é o mais lindo? Teu Jesus se compadece. E Ele sabe que você veio aqui por causa dEle. E se você colocou Ele no centro, receba esta palavra: não voltarás para casa de cesto vazio. Espírito de glória. Alguém está sentindo a presença do grandão aqui? Alguém está sentindo a presença do grandão? Jesus está com saudade de você, daquele teu glória a Deus por inteiro, sabe? Jesus está com saudade daquele teu aleluia, sabe? Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele está com saudade quando você entrava aqui na catedral e dizia: eu preciso de uma porta, mas se tu não abris eu te adoro do mesmo jeito, como se fosse o meu último. Olha aí, ó, olha que juventude é esta. Jesus de Nazaré. Homem com homem, mulher com mulher, para que não haja constrangimento, a não ser que sejam casados. De 2 em 2, vire de frente para alguém. Rápido. Isso. E feche os seus olhos, porque o Espírito de Deus vai te envolver da planta dos teus pés, aleluia, aleluia, glória, ao alto da sua cabeça, e você sairá daqui dizendo: se Ele abre, Ele é Deus, se Ele não abre, é Deus do mesmo jeito. Se Ele abre, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele é Deus do mesmo jeito. Não é passe de mágica, é para que façamos juntos. Quando eu autorizar, não é passe de mágica, é para que façamos juntos. Tu darás um abraço neste jovem, nesta moça, e dirá para ele: não caia no fermento dos fariseus. Não caia no fermento dos fariseus. Já que você entrou aqui, entra na graça. Mergulha na graça, caminha na graça, glorifica na graça, adore na graça, pense na graça, fale da graça, voe na... Meu Jesus, abraça esse jovem aí agora e diga para ele que todo fermento saia da nossa cabeça. Que todo fermento saia da nossa cabeça. Antes de eu falar, meu Deus, meu Deus, olha que mocidade é essa. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Assembleia de Deus em Santa Cruz, Pai. Muito obrigado por essa
Muito obrigado, Pai, por Assembleia de Deus. Meu Antes Jesus, de eu seja respirar, renovado pelo Espírito Santo de Deus. sopraste tua Aonde quer que você vida em esteja, mim. que a sua mente seja blindada, que você creia num Cristo por inteiro. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante.